E a gente vai falar do preço da cesta básica, que caiu em 15 estados, mas subiu em 12. Pela primeira vez, todas as 27 capitais participaram da pesquisa. O nosso repórter está ao vivo em Taubaté, no interior de São Paulo, e traz mais detalhes para nós. Oi, Leandro, boa tarde para você. Tudo bem, Rayane? Boa tarde para você, também ao Eduardo, a todos que nos acompanham no TJ Aparecida. Como você disse, 15 estados registraram queda no preço da cesta básica no comparativo de julho do ano passado com julho deste ano. E outros 12 estados também tiveram registros de alta no preço da cesta básica. O destaque em relação às quedas são as capitais. Florianópolis e Curitiba com as principais quedas, 2,4%, seguido por Rio de Janeiro e também Campo Grande. Quem fala conosco sobre esse assunto é a economista Kézia Kamimura, que nos explica agora o que pode ter acontecido em relação a esses 15 estados que tiveram baixa no preço da cesta básica. Quais foram os principais motivos? Boa tarde. Boa tarde a todos. São situações diferentes, né? Cada estado teve a sua repercussão, tanto em relação a questões climáticas, a questões de câmbio e a economia local também, que acaba contribuindo com a formação da cesta básica. Então, a própria formação delas não são todas iguais, principalmente em relação ao Nordeste, que vai levar em consideração o gosto de preferência e o que é habitual no consumo de alimentos daquela população. A senhora acabou citando já a região Nordeste e muitas capitais do Nordeste foram na contramão, tiveram alta, inclusive no preço também da cesta básica, né? Recife, por exemplo, quase 3% de aumento, Maceió 2%, Aracaju, João Pessoa, Salvador, Natal e também São Luís com percentual bastante alto. O Nordeste, o que explica então essa alta? Então, é interessante que, embora elas tenham o valor total da cesta um pouco menor em relação a outros estados, esse comportamento desse consumo, da oferta dos produtos, vem crescendo também devido a questões climáticas, ligada também a questões de água e alguns componentes que também envolvem o transporte, que às vezes essa população busca, né, compor aí na sua cesta de alimentos itens que são fabricados muito distante. Então, até pensar nessa questão do consumo de produtos mais locais. Houve também, falando com quem está em casa principalmente, um comparativo em relação aos meses de junho e julho deste ano, em que o arroz ele teve uma queda basicamente em todas as capitais do país, exceto Recife. Já o feijão recuou em 24 capitais e o café teve redução de preço também em 21 capitais. Em Belo Horizonte, por exemplo, a redução chegou a mais de 8%. Boa notícia para quem gosta, então, do cafezinho. Já era esperada, inclusive, essa redução no preço do café, mas foi um percentual além da conta dessa redução? Então, o café que vinha, né, numa curva de alta, agora vem um período, tanto por questões climáticas, favorecedoras aí à produção, mas também o período de colheita. E quando você fala de Minas Gerais, a gente fala também dessa proximidade entre a produção e o comprador. Então isso também impacta nos custos de transporte. Pegando esses 3 alimentos que são os principais do nosso consumo, né? O arroz, feijão, o próprio café também, devemos esperar uma continuidade de queda para os próximos meses? Olha, a economia ela tem vários fatores que interferem. Por exemplo, o café tem-se uma expectativa de normalização desse preço em função dessa colheita, mas também estamos vivenciando outros aspectos em relação à economia internacional que tem sim, que não deixa a gente falar exatamente como vai ser tudo neste momento. Porém, tem-se essa expectativa de uma estabilização nesse período agora em relação aos preços dos alimentos, esses principais que compõem a cesta básica de nós brasileiros. Obrigado, senhora, pela sua participação. Reforçando e concluindo também, o preço da carne bovina teve recuo em 11 capitais brasileiras e alta em 16 capitais. Houve a variação do preço da carne bovina no mercado interno brasileiro por conta também do anúncio do tarifaço dos Estados Unidos em relação a exportações brasileiras de 50%. Então isso mexeu um pouco também no preço da carne bovina. Eduardo e Rayane, volto com vocês no estúdio. Bom jornal.